atuado nesse mundo, se nós não estivermos aguçados, nós não tivermos com o nosso feeling, o nosso espírito aguçado, queridos, muitas vezes nós estamos sendo enganados, mesmo como filhos de Deus. E o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. E ele vai nos ajudar a discernir as mentiras que estão dentro de nós. Porque às vezes nós vivemos mentiras, e eu sempre falo assim que a mentira ela também é um espírito, e ele tem um pai, esse espírito. Quem é o pai desse espírito da mentira? E quem é o pai do espírito da verdade? Deus Pai. E através de Jesus nós alcançamos. E isso eu quero denominar, se puder colocar o PowerPoint, não sei se deu para diminuir, que acho que ele estava, puder colocar. E para isso, queridos, nós temos sido desafiados a falar muito sobre maturidade. Maturidade tem a ver de nós olharmos para dentro de nós mesmos e vermos de tudo que nós conhecemos, o que realmente é real dentro da minha vida, o que eu vivo. E o que eu experimento primeiro na minha individualidade, depois como casal e depois como família. E a maturidade, ela se manifesta em 3 níveis. Tem a maturidade espiritual, a maturidade emocional e a maturidade física. E esse PowerPoint que nós trouxemos ali, a gente utiliza muito lá em Guarapuava, porque nós temos mudado a nossa dinâmica de como trabalhar as famílias. Porque essa figura de balança, ele traz para nós 2 realidades de como nós mantermos equilibrados a maturidade na nossa família. E os 2 lados importantes, e o grande desafio é a gente aprender a se relacionar, sem eu perder a minha individualidade. Pensa num grande desafio para cada um de nós. Maturidade é eu aprender a me relacionar. A maioria de nós, inclusive eu, quando nós abrimos essa caixa preta, que nós chamamos assim, de relacionamento, nós não sabíamos a nos relacionar sem invadir a individualidade do outro. E queridos, não tem algo que machuca mais num relacionamento, é quando a base da minha relação, a base da minha conexão, em primeiro lugar com o meu cônjuge e depois com os meus filhos, e assim vai para a minha parentela, assim vai para a igreja de Deus. Não tem algo que mais machuca num relacionamento, é quando nossa relação, ela invade a outra pessoa, ela invade a identidade do outro, o outro se sente anulado, o outro se sente diminuído. Para que um cresça, o outro tem que diminuir. E essa dinâmica de relacionamento, queridos, quando ela não é corrigida, ela não passa por um processo tanto de entendimento, mas também de exercício prático. Quando nós vamos entrar nas relações, na maioria das vezes, o diagnóstico que nós temos tido são pessoas machucadas, anuladas, frustradas, injustiçadas, e um grande fator que começa a dominar as relações: a raiva, a ira e as injustiças. E o grande desafio para nós é nós conhecermos, adentrarmos esse caminho de maturidade. E muitos de nós, assim como eu tive que fazer uma retrospectiva na minha vida inteira. Eu nasci num lar cristão. Eu me converti a Jesus Cristo aos 7 anos de idade. Eu fui batizada no Espírito Santo aos 14. E juntamente eu já fui batizado nas águas. Muito cedo foi aguçado a minha fé em Jesus. Mas eu não conhecia um campo chamado alma. Eu não conhecia um campo chamado emoções. Eu não conhecia um campo chamado como que Deus se relaciona conosco de uma maneira integral. Não somente no nosso espírito, não somente numa relação espiritual,
Mas Deus, Ele é um Deus que Ele se relaciona com o nosso físico, Ele se relaciona com as nossas emoções, Ele se relaciona com o nosso espírito, Ele quer se relacionar conosco de uma maneira integral. E essa maneira integral faz com que nós venhamos a ser realizados, satisfeitos, contentes na nossa relação com Ele. E quando nós estamos contentes, nós passamos essa mesma relação para o nosso cônjuge e para os nossos filhos. E aí nós começamos a dar aquilo que nós temos. Então eu quero falar disso. E eu quero que ponha o próximo PowerPoint para mim ali dos 5 tipos de família. E temos trabalhado assim muito forte essa questão de como nós aprendemos a nos relacionar sem matar a nossa individualidade e sem matar a individualidade do outro. E o casamento, queridos, nós sempre chamamos, eu e o pastor Harold, é a maior escola de treinamento, se chama casamento. O casamento, queridos, é a maior escola, isso mesmo, é a maior escola de treinamento. Eu não vou estar falando sobre os 5 tipos de família. Isso aqui, se for fazer isso aqui, tem que fazer só um retiro, né? Lá nós temos um retiro que nós falamos só sobre essas questões familiares, de como a gente aprender a se relacionar, como a gente aprender a diagnosticar de que família nós viemos, como aprender a trazer transformação para dentro das nossas famílias. Já esquentou aqui. Então, eu quero apenas enfocar o centro aqui. A família, né, equilibrada, a família de vínculos. E eu vou talvez falar um pouquinho agora de manhã, lembrando do que? Se eu aprender aquilo que é correto, eu vou poder olhar para aquilo que não é correto, ou para aquilo que não está funcionando, e me abster, ou então me desfazer, ou então, né, tirar da minha vida aquilo que não é correto, para eu aprender corretamente. E esse é o grande desafio para nós, aprendermos a sermos uma família de vínculos. Todos nós temos vínculos nas nossas famílias. O que é um vínculo? Né? Isso aí você pode entrar na internet, você pode pesquisar, você pode, né, fuçar, são temas para você estar estudando. Mas eu trouxe apenas uma definição, o que é vínculo? Vínculo, ela é uma estrutura dinâmica que liga uma pessoa a outra. Eles podem ser edificadores ou eles podem ser destruidores. Quando a comunicação ela é fluente, com papéis bem definidos, os limites estabelecidos, né? E tem um sistema que a gente chama semiaberto, permeável, todas as pessoas nessa família crescem de forma equilibrada e sem chantagem. Eu não trouxe essa definição no PowerPoint, mas depois, se precisar, a gente deixa aqui e vocês podem, né, pesquisar. Eu quero falar sobre essa questão, uma estrutura dinâmica. Vínculos, queridos, é aquilo que eu me conecto, a forma como eu me conecto às pessoas. E todos nós temos vínculos. Todos nós, né, de alguma maneira, nós estamos ligados. Mas a grande questão é, como que está essa conexão na minha relação, no meu casamento e com os meus filhos? E o casamento, o casal, queridos, eu quero começar aqui conosco, o casal. O casal é o núcleo menor da instituição, da família que Deus estabeleceu. E eu preciso ter um olhar um pouquinho mais profundo, porque se o casal não entra em maturidade relacional, de vínculo, de conexão, queridos, a cópia do casal vai ser multiplicado com os filhos. Eu já tinha um entendimento sobre isso, mas a minha grande questão, eu não sabia como adentrar nessa área, porque quando você fala de vínculos, quando você fala de conexão, às vezes, para quem não conhece, ela fica um pouquinho subjetiva, ela fica um pouquinho complexa. Mas eu tenho aprendido que nós somos filhos de Deus, capacitados de inteligência, somos capacitados com a própria identidade, e nós precisamos aprender a nos relacionar.
E a relação começa como a maneira como eu me conecto com as pessoas. E aí o que eu quero dizer com isso? Você vai precisar olhar para dentro da sua relação conjugal, como que vocês dois se conectam. E a maioria das vezes, a conexão do casal, quando ela não está sadia, sabe no que vai terminar? Em briga, conflito ou ausência total de conflito, que é a indiferença e a passividade. E aí eu quero abrir um pouquinho isso aqui, essa questão da relação do casal. E o nosso grande desafio, a gente vai precisar ser um pouquinho, nos apropriar do Espírito Santo, que é o poder de Deus dentro de nós, para nós olharmos para dentro das nossas relações e começarmos a ver o que é real na minha relação com meu cônjuge. Eu preciso aprender a fazer mapeamentos, nós chamamos assim. Sabe o que é mapeamentos? Isso a gente aplica muito nas finanças. Você pode ver que qualquer pessoa que saiba fazer um pouquinho de administração, ela não precisa ser um contador, não precisa ser um administrador, para fazer um pequeno diagnóstico das suas finanças. E finanças, quando ela não tem um diagnóstico, quando nós não tratamos as finanças, né, da maneira adequada, e simplesmente lidamos de qualquer forma, provavelmente nós vamos entrar em grandes dívidas financeiras, nós vamos entrar dentro de um estresse financeiro, e a base do estresse financeiro é por falta de a gente conhecer como lidar com finanças, e falta de a gente conhecer o que eu sou capaz de fazer. O que Deus me chamou para fazer. Às vezes a gente entra, né? Aqui eu abri uma outra lacuna, mas às vezes a gente entra em negócios financeiros, a gente entra com expectativa apenas do ganho, sem avaliar a minha capacidade, sem avaliar o meu dom, sem avaliar o talento que Deus me deu, e a gente entra em cada enroscada na vida financeira. É verdade ou não é? Queridos, a maioria dos enroscos financeiros, a base é a mesma dos enroscos relacionais, porque nós não nos conhecemos. Aí a gente olha o nosso amigo porque ele está lá com uma grande empresa, ou ele está lá com uma grande loja, ou ele está lá com um comércio, e o cara está indo bem, saiu, né, com carro novo, ou então deu uma reformadinha na casa, deu uma melhorada na vestimenta. A gente olha para o fruto, e aí muitas vezes nós somos influenciados pelo que nós vemos, e nós não somos influenciados por aquilo que nós somos, em eu me conhecer, eu saber quem Deus me fez, quais são os talentos que Ele me deu, e eu desenvolver isso que eu sou, aquilo que Deus me deu. E o maior enrosco nas finanças está nisso, por a gente não saber qual é o talento que está em nós, e por nós não conhecermos um básico de administração financeira. Agora eu quero pegar essa mesa, finanças às vezes é um pouquinho mais fácil, porque 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, e 8 vezes 8, né, quanto que é? 64. Então matemática é um pouquinho mais fácil de se lidar, porque ela é muito precisa. Mas eu quero te dizer, mesmo que a matemática ela é mais precisa, e Deus nos dá capacidade, até mesmo para aquele que não é bom em matemática, isso não é uma condição para você não ser próspero financeiramente. Assim também é com os nossos relacionamentos. Deus, Ele quer trazer para nós uma capacidade de discernimento. Nós começarmos a discernir as nossas relações e como nós nos conectamos, o que eu transmito de um para o outro, e eu preciso tomar consciência disso. E o Espírito Santo, Ele tem esse papel, trazer consciência daquilo que nós às vezes não temos capacidade, ou aquilo que foge às vezes de nós. Então aqui quando se fala sobre a questão de vínculos, queridos, é uma dinâmica, é uma estrutura que me liga a pessoas. E essa dinâmica nós vamos precisar aprender a lidar com ela.
Porque se eu não aprendo, eu não sei aqui, mas lá em Guarapuava, quando a gente começou assim bem, é preciso entrar nos estados das ovelhas, a gente começou a ver que até mesmo por não saber a dinâmica de como se relacionar, querido, quando a gente vai conferir até mesmo o relacionamento da ovelha para com Deus, a gente vê quanta gente desconectada de Deus. E quando eu estou desconectada de Deus, eu sofro aflições, eu sofro angústias desnecessárias. E eu falo por experiência própria. Eu falo, queridos, que a ignorância, ela é igual trevas. Você ser ignorante numa área, né? Eu gosto muito de um pastor amigo nosso, ele é muito sanguíneo. Eu não sou muito sanguíneo, mas eu amo estar com os sanguíneos, que eu aprendo com eles. E tem o Ricardo Vasconcelos, de Brasília, né? Ele é um amigo nosso. E ele contando o testemunho dele como família, ele diz assim: gente, eu era burro, eu não sabia me relacionar. Eu não consigo falar nessa dimensão. Eu falo assim, gente, a gente às vezes é ignorante. O que é ignorante? Um pouquinho mais polido. Sabe o que é uma ignorância? É a incapacidade de saber e a incapacidade de fazer. Queridos, é horrível você se sentir incapaz e as coisas escapam pelas suas mãos e você não consegue, você não alcança, aquilo foge. E uma base que nós lemos agora de manhã, Deus tem uma promessa de bênção familiar, que ela é específica para a tua casa, que vai ser diferente para mim. Os princípios são os mesmos, mas há uma bênção que é para você, e é uma bênção que é para mim. E quando o casal se une para buscar isso, o casal entra em êxtase, porque ele diz: Deus, o nosso Pai, Ele nos ama, Ele está interessado com a nossa história, e Ele está se revelando a nós, e nós nos tornamos pessoas satisfeitas. Queridos, a satisfação da vida não está relacionado com a quantidade. Nós viemos de uma estrutura de mentira, de engano, aonde a gente acha que é a quantidade, então a gente olha para o exterior e o mundo dita para nós que é a quantidade de recursos financeiros, é a quantidade disso, é a quantidade daquilo, e nós saímos como filhos de Deus, às vezes, muitas vezes, correndo atrás desse alvo. Quantidade, ela é resultado. Ela é um processo de multiplicação, mas ela é um resultado, em primeiro lugar, de eu saber qual é aquilo que, a qualidade que o Senhor me deu. Porque a Bíblia diz, Deus deu para um talento, o outro deu Deus 2 e o outro deu Deus 5. A realização não está se eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 5, não é na quantidade, mas em eu descobrir o que é para mim. E a multiplicação, queridos, ela vai vir em cima daquilo que eu descubro que é para mim. E essa multiplicação, ela gera a realização. Se eu tenho 1, vai para 2, de 2 vai para 4, de 4 vai para 8, de 8 vezes 8 vai para 64. A realização está nisso. Todos nós, queridos, como família, temos uma bênção. Ela é individualizada como família. E isso nós precisamos. E ainda o que eu quero ressaltar aqui da estrutura dinâmica, mesmo eu na ignorância, todos nós nos conectamos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos e com os nossos familiares, que é a nossa base. Queira eu saber ou não, seja eu conhecedor ou seja eu ignorante. Porém, qual é a diferença? São os frutos. A dinâmica, quando ela está de uma maneira correta, nós vamos ter relacionamentos edificadores.
quando a nossa dinâmica ela é ignorante por nós não sabermos, ela será destruidora. E por que eu falo em dinâmica? Família, queridos, ele é envolvido, ele é um grupo, é uma equipe. E nós vamos precisar aprender a se relacionar em equipe, sem matar um ao outro. Esta é a grande lição e a tarefa que nós vamos precisar nos empenhar em casa e descobrirmos isso. E eu quero pegar isso, nós chamamos isso, né, em Guarapuava, sistema familiar. Todos nós temos um sistema familiar. E aí esse PowerPoint que eu pus ali, não sei se pode voltar lá, dos 5 tipos de família. Eu preciso aprender o correto para eu então poder me desvincular dos errados, e nós trouxemos 5 modelos ali. E essa vinculação é a maneira pela qual nós vamos precisar nos aprender a lidar com elas. E eu quero contar um pouquinho do meu testemunho e vou entrar um pouquinho só numa parte, e aí depois ou à noite ou amanhã nós continuamos, porque o pastor Harold vai entrar com a próxima palavra. Então, quando se fala de vínculos, de que ela é uma estrutura, todos nós nos relacionamos, querendo ou não. No meu caso, queridos, né, como eu falei, eu vim de uma família cristã. Eu nasci num lar crente, me converti aos 7 ou 14, eu fui batizado no Espírito Santo. O meu pai deixou um legado, em termos de temer a Deus, muito grande. Um homem de fé, até queria ter trazido a foto dele aí, deles, do casal, para poder mostrar para vocês. Eles deixaram esse legado e que foi, e é determinante até hoje, de princípios muito sólidos. Porém, havia uma área de ignorância na nossa estrutura familiar, que eu só vim tomar conhecimento quando eu, mais ou menos, completei 10 anos de casamento. A gente sempre conta o nosso testemunho, eu e o pastor Harold. Nós tivemos 10 anos de lua de mel. Durou que é uma beleza. Quando chegou no 10º ano, nós, sem sabermos, algo que fugiu do nosso controle, né? Eu não sei se você já teve experiência de que às vezes acontecem algumas coisas que fogem do controle e você não sabe como solucionar. Numa área ministerial nossa, nós tivemos uma situação de relacionamento muito dolorida. E eu não soube lidar com essa situação de relacionamento ministerial. Estava acontecendo dentro da igreja. E isso desencadeou um gatilho, principalmente em mim, e aí depois atingiu o meu esposo. Porque para mim, relacionamento era uma coisa muito importante. E eu, quando eu entrei no ministério, eu não conhecia esse lado de bastidor. É mais ou menos quando você entra num casamento e você, né, imagina um monte de coisa, aí daqui a pouco você descobre que no casamento tem brigas. E você diz, nossa, eu não sabia que isso tem no casamento. Ou você descobre algumas coisas quando você vai ter filhos. E os filhos, às vezes, né, dependendo, tem filhos que são mais calmos e tem filhos que são mais agitados. E daqui a pouco você está ali com filhos e você se depara com situações e se diz, o que eu vou fazer com isso? Parece que a situação cresce mais do que a sua capacidade. E, queridos, aí quando nós completamos mais ou menos 10 anos de casamento, essa situação relacional acionou um gatilho dentro de mim. E eu tentei resolver isso, tentei resolver com as minhas próprias mãos, com a minha performance pessoal, compartilhava com o Harold, pedia para que ele me ajudasse nesse processo, até que eu caí em depressão. E esse processo de depressão foi o último estágio justamente por não saber resolver conflitos interiores. E eu caí, foi uma depressão leve. Nesse processo que eu entrei em depressão, eu fiquei mais ou menos uns 3 meses.
E ao mesmo tempo que foi ruim, hoje eu olho, foi bom, por quê? Porque algo que estava dentro, que me era desconhecido, era algo que eu não tinha conhecimento, era algo, né, de ignorância na minha vida. E eu lembro ali então, debaixo daquela depressão, e um fator que agravou na minha relação, porque eu era esposa do Harold. O Harold pastor, prega no Brasil todo. E você lidar com os teus conflitos interiores, se você, dependendo do nível que você está, é muito mais difícil. E o meu fator da minha depressão, ela colaborou por causa disso, porque eu tinha muito medo de expor o meu marido. Hoje eu posso porque está tratado. E hoje eu vejo que quando testemunho, quantas pessoas depois vêm e me procuram porque se encontram na mesma situação. E eu vi ali que havia uma escravidão dentro de mim, aonde às vezes você, porque ocupa um lugar de autoridade, ocupa